Ele estava voltando de viagem quando encontrou 2 idosos encharcados, abandonados na tempestade em frente ao portão de sua mansão. Quase os ignorou até eles abrirem uma mala velha e revelarem a verdade que mudaria sua vida para sempre. A chuva batia no para-brisa do carro importado como se quisesse lavar toda a sujeira do mundo. Lucas ajustou o retrovisor e acelerou pela avenida vazia, cansado após 3 dias de reuniões intermináveis em outra cidade. Aos 40 e poucos anos, havia construído um império empresarial que muitos invejavam, mas que naquela noite pesava nos ombros como um fardo invisível. A mansão o esperava no bairro mais nobre da cidade, silenciosa e fria como sempre. O portão eletrônico começou a se abrir automaticamente quando o sensor detectou o carro se aproximando. Lucas reduziu a velocidade, pronto para entrar na garagem coberta, quando algo inusitado chamou sua atenção. 2 figuras estavam encolhidas debaixo da árvore centenária que ficava do lado externo do muro, tentando se proteger da tempestade que castigava a cidade. Franzindo a testa, ele parou o carro e baixou o vidro elétrico para enxergar melhor. Eram um homem e uma mulher de cabelos grisalhos, completamente encharcados, abraçados um ao outro como se fossem a única proteção que restava no mundo. Ao lado deles, uma mala de couro desgastada estava apoiada no tronco da árvore, como se guardasse os últimos vestígios de uma vida que desmoronou. O primeiro impulso de Lucas foi acelerar e entrar logo em casa. Afinal, não era problema seu se havia pessoas na rua. A cidade estava cheia de gente em situação difícil e ele não podia resolver os problemas de todo mundo. Mas alguma coisa naquela cena o perturbou profundamente. Talvez fosse a forma como o homem idoso protegia a mulher da chuva com o próprio corpo, ou como ela se agarrava nele com uma confiança que parecia desafiar o mundo inteiro. Lucas ficou parado ali, motor ligado, limpadores trabalhando freneticamente, observando aqueles 2 seres humanos que pareciam ter sido esquecidos pela vida. O homem deve ter percebido os faróis do carro porque levantou a cabeça devagar e olhou diretamente para Lucas. Mesmo com a chuva e a distância, era possível ver uma dignidade naquele rosto envelhecido que tocou algo muito profundo no peito do empresário. "Não é da minha conta", murmurou para si mesmo, colocando a mão no câmbio, mas os dedos não obedeceram. Ficou ali mais alguns segundos, travado entre a frieza que aprendeu a carregar e um sentimento estranho que não conseguia definir. A mulher idosa começou a tossir. Um som fraco, que mesmo assim chegou até ele através da chuva e do vidro do carro. Algo dentro de Lucas se rompeu. Desligou o motor, pegou o guarda-chuva do banco de trás e saiu na tempestade. Cada passo em direção aos idosos parecia pesado, como se estivesse caminhando contra anos de indiferença que havia cultivado. O homem se levantou com dificuldade quando viu Lucas se aproximando, colocando-se instintivamente na frente da mulher. "Boa noite", Lucas disse, levantando a voz por causa da chuva. "Vocês estão bem?" O homem idoso o estudou por alguns instantes, como se tentasse avaliar se aquele homem bem vestido representava uma ameaça ou uma esperança. "Estamos, senhor. Só esperando a chuva passar." "Esperando onde? Aqui na rua? Não temos para onde ir." A mulher respondeu com uma voz suave, mas carregada de uma tristeza que parecia vir de muito longe. "Fomos despejados hoje. Não conseguimos encontrar abrigo." Lucas sentiu o peito apertar. Despejados. A palavra ecoou na cabeça dele de uma forma estranha, despertando memórias que preferia manter enterradas. "Despejados de onde?" "Da casa onde vivemos por décadas", o homem explicou, tentando manter a voz firme. "As coisas ficaram complicadas financeiramente. Não conseguimos mais pagar." "E a família de vocês? Filhos? Parentes?" O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer resposta. A mulher baixou a cabeça e, mesmo com a chuva, era possível perceber que outras gotas escorriam pelo rosto dela. O homem apertou os lábios, como se engolisse palavras amargas que preferiu não pronunciar. "Nossos filhos têm suas próprias vidas", ele disse finalmente. "Não queremos incomodar." Lucas conhecia aquele tipo de resposta. Era a dignidade tentando disfarçar a rejeição. Havia algo naqueles 2 idosos que o incomodava de uma forma que não conseguia explicar. Eles não pareciam pessoas que sempre viveram na rua. Havia uma postura, uma educação, uma delicadeza nos gestos que contava uma história diferente.
Como vocês se chamam? Eu sou Joaquim, o homem respondeu, estendendo uma mão calejada, mas limpa. Esta é minha esposa, Aurora. Somos casados há quase 50 anos. 50 anos? Lucas mal conseguia imaginar dividir a vida com alguém por tanto tempo. Sua própria experiência com relacionamentos havia sido uma sucessão de decepções que o deixaram convencido de que era melhor viver sozinho. Lucas, ele se apresentou, apertando a mão de Joaquim. Olhem, vocês não podem ficar aqui na chuva a noite toda. É perigoso e vocês podem ficar doentes. Não se preocupe conosco, senhor, Aurora disse, tentando sorrir mesmo tremendo de frio. Já passamos por coisa pior. Essa frase atingiu Lucas como um soco no estômago. Já passamos por coisa pior. Quantas batalhas aqueles dois haviam enfrentado juntos? Quantas tempestades, literal e figurativamente, eles haviam atravessado de mãos dadas. Vocês podem ficar na minha casa hoje à noite. As palavras saíram da boca de Lucas antes mesmo que ele pudesse processar completamente o que estava oferecendo. Só até a chuva passar e vocês conseguirem se organizar. Joaquim e Aurora se entreolharam surpresos. Era evidente que não esperavam aquela oferta de um completo desconhecido. Senhor Lucas, não queremos causar transtorno, Joaquim disse. O senhor nem nos conhece. Vocês parecem pessoas decentes e ninguém merece passar a noite na chuva. Aurora teve outro acesso de tosse, mais forte dessa vez, e isso selou a decisão de Lucas. Vamos, peguem as coisas de vocês. Minha casa tem quartos de sobra. Com cuidado, Joaquim ajudou Aurora a se levantar e pegou a mala de couro. Lucas reparou como ele segurava aquela bagagem, como se carregasse algo mais valioso que ouro. Os três caminharam em silêncio até a mansão, cada um perdido em pensamentos próprios. A governanta Zuleide quase deixou a bandeja de chá cair quando viu Lucas entrar pela porta principal, acompanhado de 2 idosos encharcados. Fazia 15 anos que trabalhava naquela casa e nunca havia visto o patrão trazer ninguém para casa, muito menos pessoas em situação de rua. Zuleide, Lucas disse, tirando o paletó molhado. Prepare o quarto de hóspedes do 2º andar para o senhor Joaquim e dona Aurora. E veja se tem roupas secas que possam servir neles. Senhor, Zuleide sussurrou, claramente desconfortável. O senhor tem certeza? Tenho. E prepare um chá quente. Eles estão gelados. Joaquim e Aurora ficaram parados no hall de entrada, pingando água no piso de mármore, claramente intimidados pelo luxo que os cercava. A casa era imensa, decorada com móveis caros e obras de arte que valiam mais que muitas pessoas ganham em uma vida inteira. Por favor, sintam-se em casa, Lucas disse, embora a frase soasse estranha até para ele. Quando foi a última vez que alguém havia se sentido em casa ali? Senhor Lucas, Aurora disse com a voz embargada. Não sabemos como agradecer. Fazia tempo que ninguém nos tratava com tanta gentileza. A frase atingiu Lucas de uma forma inesperada. Fazia tempo que ninguém os tratava com gentileza. Como era possível 2 pessoas chegarem a um ponto em que um simples gesto de humanidade se tornava algo raro e precioso? Não precisam agradecer. É o mínimo que qualquer pessoa faria. Não, senhor. Joaquim disse, balançando a cabeça. Não é. Passamos o dia inteiro pedindo ajuda, batendo em portas, e o senhor foi a primeira pessoa que nos olhou como seres humanos. O peso daquelas palavras ficou ecoando no ar. Lucas se deu conta de que também fazia muito tempo desde que alguém o havia olhado como ser humano e não como uma oportunidade de negócio ou uma conta bancária ambulante. Zuleide voltou com toalhas felpudas e roupas secas. O quarto está pronto, senhor, anunciou, mas o tom da voz deixava claro que ela não aprovava aquela situação. Obrigado, Zuleide. Pode se retirar. Quando a governanta saiu, o silêncio voltou a tomar conta do ambiente. Lucas observou Joaquim ajudando Aurora a subir as escadas, notando como ele tinha cuidado com cada movimento dela, como se ela fosse feita de cristal. Havia amor naqueles gestos, amor verdadeiro, testado pelo tempo e pelas dificuldades. Descansem bem, Lucas disse quando chegaram ao 2º andar. Amanhã conversamos melhor. Boa noite, senhor Lucas, Aurora disse. Que Deus o abençoe por sua bondade. Lucas ficou parado no corredor depois que a porta do quarto se fechou, tentando processar o que havia acontecido.
Em menos de 1 hora, sua rotina havia sido completamente alterada por 2 completos desconhecidos. Deveria estar arrependido, preocupado, questionando sua decisão impulsiva, mas não estava. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que havia feito algo certo. Do quarto, ele podia ouvir vozes baixas conversando. Joaquim e Aurora pareciam estar tendo uma conversa íntima, sussurrando como 2 adolescentes que dividem segredos. Lucas se perguntou quando foi a última vez que teve alguém com quem pudesse conversar daquela forma. Alguém que realmente se importasse com seus medos e sonhos. Voltou para seu próprio quarto, mas o sono não veio facilmente. Ficou pensando naqueles 2 idosos, na mala que carregavam como se fosse um tesouro, na forma como se olhavam depois de 50 anos de casamento. Havia segredos naquela história. Havia mais coisa por trás da situação deles do que aparentava. E alguma coisa dentro dele queria descobrir o que era. A manhã chegou diferente naquela casa. Pela primeira vez em anos, Lucas acordou com sons que não eram apenas o silêncio habitual da mansão vazia. Vozes baixas vinham do andar de baixo, conversas suaves que traziam uma estranha sensação de vida pulsando entre aquelas paredes frias. Desceu as escadas ainda de roupão e encontrou Joaquim e Aurora sentados à mesa da cozinha, tomando o café da manhã preparado por Zuleide. A governanta estava visivelmente desconfortável, servindo os idosos com movimentos bruscos e expressão fechada. 15 anos trabalhando na casa haviam ensinado a ela que patrão rico não se mistura com gente comum. Aquela situação fugia completamente do protocolo que conhecia. "Bom dia", Lucas cumprimentou, notando como Aurora parecia melhor depois de uma noite de descanso. Seus olhos tinham uma vivacidade que a chuva e o cansaço haviam escondido na noite anterior. "Senhor Lucas", ela sorriu de uma forma que iluminou toda a cozinha. "Não sabíamos se devíamos descer. Zuleide preparou esse café maravilhoso para nós." Zuleide pigarreou, deixando claro que não havia sido por vontade própria. "Senhor, preciso conversar com o senhor quando possível." "Depois, Zuleide." "Agora quero conhecer melhor nossos hóspedes." Lucas se sentou à mesa, algo que raramente fazia. Geralmente tomava café rapidamente em pé, lendo mensagens no celular. Mas havia algo reconfortante naquela cena doméstica que o fez diminuir o ritmo. "Joaquim", ele disse servindo-se de café, "me contem sobre vocês. Como chegaram a essa situação?" O homem idoso trocou um olhar pesado com Aurora antes de responder. "É uma história longa, senhor. Nem sei por onde começar." "Comecem do começo." Joaquim suspirou profundamente, como se estivesse prestes a abrir uma ferida ainda sensível. "Eu era engenheiro civil. Trabalhei durante décadas construindo escolas, hospitais, orfanatos, projetos sociais principalmente. Sempre acreditei que meu trabalho poderia fazer diferença na vida das pessoas." "Mas que tipo de projetos?" "Construí 18 escolas públicas no interior, 12 hospitais pequenos em comunidades carentes e 6 orfanatos que ainda funcionam hoje." Lucas quase se engasgou com o café. Joaquim não era apenas um idoso comum em situação de rua. Era alguém que havia dedicado a vida a construir coisas que importavam. "Aurora sempre foi minha parceira nessa jornada." Joaquim continuou, pegando a mão da esposa. "Ela era professora de música, ensinava crianças carentes a tocar instrumentos. Montou 3 corais comunitários que chegaram a se apresentar em teatros importantes. Eu sempre dizia que música cura a alma." Aurora completou com a voz suave. "Via meninos de rua se transformarem quando descobriam que podiam criar algo bonito." Lucas estava fascinado. Aquelas 2 pessoas haviam dedicado décadas ajudando outros e agora estavam ali, abandonados, sem ter quem os ajudasse. A ironia era cruel. O que aconteceu então? Como saíram dessa vida para isso? "Nosso único filho." Joaquim terminou a frase com amargura. "Renato sempre teve vergonha do que fazíamos. Dizia que éramos tolos, que perdíamos tempo ajudando gente que não merecia. Ele queria que eu construísse prédios comerciais, shopping centers, coisas que dessem dinheiro de verdade. Renato se tornou advogado", Aurora disse, e havia dor em sua voz. "Um advogado bem-sucedido. Casou com uma mulher de família rica. Eles tinham vergonha de nós,
Vergonha dos nossos projetos sociais, da nossa simplicidade. Vergonha, Joaquim confirmou. Quando Renato começou a frequentar círculos sociais mais altos, pediu para não contarmos para ninguém que ele era nosso filho. Disse que nossa imagem prejudicava a carreira dele. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Lucas sentia algo se remexendo dentro do peito. Uma mistura de raiva e tristeza que não conseguia explicar. Anos se passaram sem muito contato. Aurora continuou. Quando descobri que estava doente... Doente? Lucas interrompeu preocupado. Aurora hesitou, trocando olhares com Joaquim. É uma condição delicada do coração. Nada que não possa ser tratado, mas é caro, muito caro. Procuramos Renato, Joaquim disse. Não para pedir dinheiro, mas para dizer que queríamos estar perto da família nos últimos anos. Queríamos conhecer melhor nosso neto. Vocês têm neto? André, um jovem maravilhoso, mas Renato sempre inventava desculpas para não nos deixar ver o menino. Disse que não queria que o filho crescesse com maus exemplos de vida. Lucas sentiu o sangue ferver. Como um filho podia tratar os próprios pais daquela forma? Mesmo assim, continuamos tentando nos aproximar, Aurora disse. Quando perdemos a casa por não conseguir pagar o tratamento médico, ligamos para Renato. Pensamos que ele nos ajudaria temporariamente. E ele ajudou? Lucas perguntou, embora já soubesse a resposta. Joaquim riu amargo. Ele disse que éramos adultos responsáveis pelas próprias escolhas, que se havíamos escolhido ajudar estranhos a vida inteira, ao invés de pensar no futuro, devíamos enfrentar as consequências. E desligou o telefone. Aurora completou, uma lágrima escorrendo pelo rosto. Lucas estava incrédulo. Desligou o telefone nos próprios pais. Não foi só isso. Joaquim continuou, a voz tremendo de emoção contida. Soubemos por vizinhos que Renato espalhou para os conhecidos que nós éramos pessoas problemáticas, que sempre fizemos escolhas erradas na vida. Disse que não tinha responsabilidade sobre nossas decisões. Zuleide, que ouvia tudo do canto da cozinha, parecia cada vez mais tocada pela história. Ela nunca havia presenciado uma conversa tão íntima e dolorosa naquela casa. Depois do despejo, tentamos procurar abrigos públicos, mas estão todos lotados, Joaquim disse. Passamos 3 dias dormindo na rua antes de chegar aqui ontem. 3 dias na rua? Lucas mal conseguia acreditar. Sim. E sabe o que mais dói? Aurora perguntou, limpando os olhos. Não é a fome, não é o frio. É saber que construímos lares para centenas de crianças órfãs, mas nosso próprio filho não consegue encontrar um cantinho na casa dele para os próprios pais. As palavras de Aurora ecoaram pela cozinha como um grito silencioso de dor. Lucas sentia algo estranho acontecendo dentro dele. Aquelas pessoas haviam dedicado a vida toda ajudando outros e agora estavam pagando o preço por ter um filho ingrato. Posso ver a mala que trouxeram? Lucas perguntou, movido por uma curiosidade súbita. Joaquim pareceu hesitar. Por que quer ver? Ontem à noite percebi como vocês cuidavam dela. Parecia importante. O casal se entreolhou novamente. Depois de alguns segundos, Joaquim assentiu. Aurora, pode buscar. Ela se levantou devagar e voltou minutos depois com a mala de couro desgastada. Colocou sobre a mesa da cozinha e abriu com cuidado, como se estivesse abrindo um baú de tesouros. Lucas se inclinou para ver o conteúdo e ficou sem palavras. A mala estava cheia de fotografias, cartas, recortes de jornal, diplomas e documentos cuidadosamente organizados. Eram décadas de uma vida dedicada ao próximo. Essas são as crianças dos nossos orfanatos, Aurora explicou, mostrando centenas de fotos de crianças sorrindo. Cada uma tem uma história. Cada uma encontrou uma família. E essas são as formaturas das escolas que construí. Joaquim apontou para outras fotos. Milhares de crianças que conseguiram estudar por causa dos projetos que desenvolvemos. Lucas pegou uma das cartas. Era de uma criança, escrita com letra infantil. Tio Joaquim e tia Aurora, obrigado por construir nossa escola. Agora sei ler e escrever. Quando crescer, vou ajudar outras crianças igual vocês ajudaram a gente. Recebemos centenas de cartas assim ao longo dos anos, Aurora disse orgulhosa. Cada uma guardada com carinho. Por isso a mala é tão importante, Joaquim explicou.
São as únicas provas que temos de que nossa vida significou alguma coisa. Lucas sentia o peito apertado. Aquelas pessoas haviam impactado milhares de vidas, construído legados que durariam gerações, e agora carregavam tudo numa mala velha porque não tinham mais nada. Tem mais uma coisa, Aurora disse hesitante, tirando um envelope amarelado do fundo da mala. Algo que talvez o senhor ache interessante. O que é? Uma carta de agradecimento que recebemos há muito tempo, de um empresário jovem que ajudamos numa situação difícil. Lucas pegou o envelope e viu seu próprio nome escrito na caligrafia infantil. Suas mãos começaram a tremer quando abriu e reconheceu a carta que havia escrito ainda criança. Meu Deus, sussurrou. Como vocês têm isso? Joaquim e Aurora sorriram pela primeira vez desde que começaram a contar a história. Senhor Lucas, Aurora disse suavemente, o destino tem formas misteriosas de reunir as pessoas certas no momento certo. E naquele instante, Lucas compreendeu que aquele encontro na chuva não havia sido coincidência. Havia sido o universo devolvendo uma bondade que ele havia esquecido que um dia recebeu. As mãos de Lucas tremiam segurando aquela carta amarelada que havia escrito ainda criança. As palavras infantis saltavam do papel como fantasmas do passado. Tio Joaquim e tia Aurora, obrigado por me ajudarem quando mamãe estava doente. Vocês foram meus anjos. Um dia vou ser rico e vou ajudar crianças igual vocês ajudaram eu. Lucas Silva, 8 anos. Vocês se lembram de mim? Ele perguntou, a voz saindo mais rouca do que esperava. Aurora sorriu com ternura maternal. Como podíamos esquecer? Você era um menino tão corajoso. Cuidava da sua mãe com tanto amor. As memórias começaram a voltar como ondas quebrando na praia da consciência de Lucas. Ele tinha 8 anos quando a mãe ficou gravemente doente. Sem dinheiro para tratamento particular e com o sistema público sobrecarregado, ela estava desenganada. Foi quando Joaquim e Aurora apareceram na vida deles. Vocês construíram aquele hospital comunitário, Lucas murmurou lembrando-se. O hospital onde minha mãe foi tratada. Sua mãe, Carmen Silva, Joaquim disse sorrindo. Uma mulher guerreira, lutou bravamente contra a doença. E você ficava no hospital todos os dias, Aurora completou. Levava flores que colhia no terreno baldio perto da sua casa. Sempre dizia que as flores iam curar a mamãe mais rápido. Lucas fechou os olhos, sentindo o peito apertar. Havia bloqueado essas memórias por tanto tempo que quase conseguiu convencer a si mesmo que não existiam. Sua mãe havia sido curada no hospital que Joaquim construiu, e Aurora havia organizado apresentações musicais para alegrar os pacientes durante o tratamento. Vocês salvaram minha mãe, ele disse, olhando diretamente nos olhos dos dois idosos. E agora estão aqui, abandonados, precisando de ajuda. A vida dá voltas estranhas, Joaquim respondeu filosoficamente. Às vezes plantamos sementes sem saber onde elas vão brotar. Zuleide, que havia escutado toda a conversa do canto da cozinha, finalmente se aproximou com expressão alterada. Senhor Lucas, posso falar com o senhor agora? É urgente. O que é, Zuleide? Tem um homem na porta. Diz que é advogado e que veio buscar os pais. O sangue de Lucas gelou. Advogado? Sim, senhor. Renato Santos. Diz que os senhores aqui são os pais dele e que estão causando constrangimento público à família. Joaquim e Aurora empalideceram instantaneamente. O medo estampou nos rostos deles de uma forma que partiu o coração de Lucas. Ele veio nos buscar? Aurora perguntou com voz trêmula. Depois de nos abandonar? Não para levar vocês para casa, Zuleide disse constrangida. Ouvi ele falando no telefone. Algo sobre uma instituição para idosos. Uma instituição? Lucas explodiu. Ele quer internar os próprios pais? Joaquim se levantou devagar, com a dignidade de quem já havia enfrentado muitas batalhas na vida. Vamos falar com ele. Não queremos causar problemas para você, Lucas. Não vão a lugar nenhum, Lucas disse firmemente. Esta é minha casa e vocês são meus hóspedes. Caminharam até o hall de entrada, onde Renato Santos esperava impaciente. Era um homem na faixa dos 40 anos, terno caro, relógio dourado no pulso, aquele ar de superioridade que algumas pessoas confundem com sucesso. Ao lado dele estava uma mulher elegante que claramente preferia estar em qualquer outro lugar.
Pai, mãe, Renato disse sem emoção na voz. Vim buscá-los. Estão causando situação constrangedora para nossa família. Constrangedora como? Aurora perguntou magoada. Vizinhos ligaram dizendo que vocês estavam mendigando na rua. Isso afeta a minha reputação profissional. Nós não estávamos mendigando. Joaquim defendeu com dignidade. Estávamos apenas procurando abrigo. Dá no mesmo, Renato respondeu friamente. Minha esposa, Beatriz e eu decidimos que vocês precisam de cuidados especializados. Beatriz, a esposa, permanecia em silêncio, visivelmente desconfortável com a situação. Era possível perceber que aquela decisão não havia sido consensual. Que tipo de cuidados? Lucas interveio, estudando Renato com atenção. E o senhor é? Renato perguntou com desprezo mal disfarçado. Lucas Silva, o dono desta casa onde seus pais encontraram abrigo quando o próprio filho os abandonou. A resposta foi como um tapa na cara de Renato. Ele não esperava ser confrontado daquela forma. Meus pais são responsabilidade minha, ele rebateu. Eles sempre fizeram escolhas erradas na vida. Gastaram tudo ajudando desconhecidos ao invés de pensar no futuro. Agora precisam arcar com as consequências. Consequências? Lucas mal conseguia acreditar na frieza daquele homem. Seus pais construíram hospitais, escolas, orfanatos, salvaram milhares de vidas e ficaram pobres por causa disso. Exato, Renato retrucou. Enquanto outros enriqueceram, eles brincaram de santos. Agora querem que eu resolva a situação? Aurora começou a chorar baixinho. Ver o próprio filho falando daquela forma estava destruindo o coração dela. Renato, ela disse com voz embargada, nós nunca pedimos nada para você. Só queríamos estar perto da família. Perto da família? Ele riu com amargura. Vocês querem é nosso dinheiro. Igual sempre quiseram dinheiro dos outros para seus projetos sociais. Isso não é verdade, Joaquim disse, a voz tremendo de indignação contida. Nunca pedimos um centavo seu. Não precisaram pedir. Apareceram na minha porta feito mendigos. Meus colegas de trabalho ficaram sabendo que meus pais estão passando necessidade. Isso me prejudica profissionalmente. Lucas sentia a raiva crescendo dentro dele como lava de vulcão. Aquele homem estava mais preocupado com a própria imagem do que com o bem-estar dos pais. Então, qual é sua solução? Ele perguntou. Já providenciei uma vaga numa instituição especializada em cuidados geriátricos, Renato respondeu mecanicamente. É um lugar discreto, longe da cidade. Eles terão assistência médica adequada. Longe da cidade? Aurora repetiu, horrorizada. Você quer nos esconder? Quero que vocês tenham o tratamento que precisam. Renato mentiu descaradamente. Beatriz finalmente falou, a voz saindo baixa e constrangida. Renato, talvez devêssemos conversar melhor sobre isso. Não há nada para conversar. Ele cortou a esposa. A decisão já está tomada. Foi quando Lucas tomou a decisão que mudaria tudo. Seus pais não vão para lugar nenhum. Como disse, Joaquim e Aurora vão ficar aqui na minha casa pelo tempo que quiserem. Renato riu com desdém. O senhor nem os conhece direito. Não sabe com que tipo de pessoas está se envolvendo. Sei exatamente com que tipo de pessoas estou me envolvendo, Lucas respondeu, olhando diretamente nos olhos de Renato. Estou me envolvendo com pessoas que salvaram a vida da minha mãe quando eu tinha 8 anos. Pessoas que construíram o hospital onde ela foi curada. A informação atingiu Renato como um soco no estômago. Ele não esperava que houvesse uma conexão pessoal. Seus pais são heróis, Lucas continuou. E se o senhor não consegue enxergar isso, o problema é seu, não deles. Heróis, Renato debochou. Heróis não terminam a vida na rua. Terminam quando têm filhos ingratos que se preocupam mais com aparências do que com caráter. A tensão no hall estava elétrica. Beatriz puxou Renato pelo braço, tentando acalmar a situação. Renato, vamos embora, ela sussurrou. Podemos conversar sobre isso em casa. Não há nada para conversar, ele repetiu, mas agora a voz saía menos segura. Meus pais vão comigo agora. Não vão, Lucas disse com firmeza. A menos que eles queiram, e tenho certeza de que não querem. Todos os olhos se voltaram para Joaquim e Aurora. O casal se entreolhou, comunicando-se silenciosamente, como só pessoas casadas há décadas conseguem fazer. Renato, Joaquim disse finalmente,
a voz carregada de uma tristeza profunda. Você deixou bem claro que tem vergonha de nós, que nossa presença prejudica sua vida. Não vamos incomodar mais. Pai, não, Renato começou a dizer, mas Joaquim o interrompeu. Você fez sua escolha quando nos abandonou na rua. Agora nós fazemos a nossa. E qual é a escolha de vocês? Renato perguntou, tentando manter o tom autoritário. Ficar com pessoas que nos tratam como seres humanos. Aurora respondeu, enxugando as lágrimas. Pessoas que enxergam valor no que construímos ao longo da vida. Renato ficou vermelho de raiva. Vocês vão se arrepender disso. Quando esse homem se cansar de vocês, não venham me procurar. Não vamos, Joaquim confirmou. Você deixou isso bem claro. Beatriz chamou o marido, agora visivelmente emocionada. Por favor, vamos conversar em casa. Seus pais não merecem isso. Cale a boca, Beatriz. Renato explodiu. Você não entende nada da situação. A rispidez com a própria esposa revelou ainda mais o caráter de Renato. Lucas percebeu que Beatriz também estava sofrendo naquele casamento. Senhor Renato, Lucas disse, mantendo a calma. Sugiro que se retire da minha propriedade. Seus pais já deram a resposta. Isso não vai ficar assim, Renato ameaçou. Vou tomar as medidas legais cabíveis. Fique à vontade, Lucas respondeu. Mas saiba que seus pais estão sob minha proteção agora. Renato saiu pisando duro, arrastando Beatriz pelo braço. Antes de entrar no carro, ela olhou para trás e acenou discretamente para os sogros. Um gesto de carinho que não passou despercebido. Quando o carro sumiu na rua, Aurora desabou nos braços de Joaquim, chorando todas as lágrimas que havia guardado durante a visita do filho. Perdemos nosso filho, ela soluçou. Perdemos nossa família. Não perderam, Lucas disse, colocando a mão no ombro dela. Ganharam uma nova família. Uma família que reconhece o valor de vocês. Joaquim olhou para Lucas com gratidão infinita nos olhos. Por que está fazendo isso por nós? Porque vocês fizeram isso por mim quando eu era criança. Lucas respondeu simplesmente. E porque é a coisa certa a fazer. Naquele momento, Zuleide se aproximou com uma expressão completamente diferente da manhã. Senhor Lucas, ela disse respeitosamente. Posso preparar um almoço especial para comemorar? Comemorar o quê, Zuleide? O fato de esta casa finalmente ter uma família de verdade. E pela primeira vez em 15 anos, Lucas sentiu que sua mansão havia se tornado um lar. Os dias seguintes trouxeram uma paz estranha para a casa de Lucas. Pela primeira vez, os corredores ecoavam com conversas, risadas baixas e o som de Aurora cantarolando enquanto ajudava Zuleide na cozinha. A governanta, que inicialmente resistira à presença dos idosos, agora os tratava como família, encantada pela gentileza genuína do casal. Lucas havia cancelado várias reuniões de negócios para ficar mais tempo em casa, fascinado pelas histórias que Joaquim e Aurora compartilhavam. Cada relato revelava a dimensão do impacto que haviam causado na vida de milhares de pessoas. Mas foi numa tarde ensolarada que a descoberta mais chocante veio à tona. Joaquim, Lucas disse enquanto tomavam café na varanda. Me conte sobre os empresários que vocês ajudaram ao longo dos anos. O idoso sorriu nostálgico. Foram muitos, Lucas. Sempre acreditamos que apoiar pessoas com boas intenções era a melhor forma de multiplicar o bem. Alguém específico que você se lembra? Tem um caso que nunca esqueci. Um jovem empresário que estava à beira da falência há 15 anos. Empresa familiar, muitos funcionários dependendo dele. Estava desesperado. Lucas sentiu algo estranho no peito. 15 anos atrás. Sim, a empresa se chamava Silva Construções. O rapaz era filho de Carmen Silva, aquela senhora maravilhosa que tratamos no hospital. O café escapou das mãos de Lucas, derramando sobre a mesa. Silva Construções. Essa era sua empresa. Joaquim parou de falar, os olhos se arregalando. Sua empresa? Sim. 15 anos atrás eu estava falindo. Tinha empréstimos vencidos, funcionários para demitir. Estava perdendo tudo que havia construído depois da morte da minha mãe. Meu Deus, Aurora murmurou, juntando-se à conversa. Então você é aquele jovem que Joaquim ajudou anonimamente? Lucas estava em choque. Ajudou como? Nunca soube de ajuda anônima. Joaquim trocou olhares com Aurora antes de responder.
Usamos nossas economias para quitar seus empréstimos bancários. Fizemos tudo através de advogados, sem revelar nossa identidade. Queríamos que você acreditasse que havia conseguido sozinho. Vocês salvaram minha empresa? Salvamos porque sabíamos do seu caráter, Joaquim explicou. Você mantinha todos os funcionários empregados, mesmo não tendo dinheiro para pagar. Preferia passar fome a demitir pessoas. Isso nos mostrou quem você realmente era. Mas esse dinheiro de onde veio? Era tudo que tínhamos, Aurora disse simplesmente. Nossa aposentadoria, economias de uma vida inteira. Mas valeu a pena ver como você fez a empresa crescer depois. Lucas não conseguia processar a informação. Vocês gastaram tudo que tinham para salvar minha empresa. Por quê? Porque acreditávamos em você, Joaquim respondeu. E por que sua mãe nos pediu para cuidar de você caso algo acontecesse com ela? Minha mãe pediu isso. Nos últimos dias dela no hospital, Carmen nos chamou e disse: meu filho vai precisar de anjos da guarda. Prometam que vão proteger ele quando eu não estiver mais aqui. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Lucas. Toda a sua vida havia sido uma mentira. Ele não havia vencido sozinho. Não era o empresário brilhante que pensava ser. Havia sido salvo pela bondade de pessoas que sacrificaram tudo por ele. Então vocês perderam todo o dinheiro de vocês para me ajudar, ele disse, a voz embargada. E por isso estão passando necessidade agora. Não veja dessa forma, Aurora pediu. Veja como um investimento que deu certo. Você se tornou um homem de sucesso, gerou empregos, ajudou outras famílias. Mas vocês ficaram sem nada. Ficamos com a satisfação de ter cumprido nossa promessa para sua mãe, Joaquim disse sereno. Nesse momento, Zuleide apareceu na varanda com expressão preocupada. Senhor Lucas, tem alguém na porta querendo falar com os senhores Joaquim e Aurora. Quem é? Um rapaz jovem. Diz que é neto deles. Aurora ficou pálida. André, meu neto André. Sim, senhora. Esse é o nome que ele disse. Aurora se levantou tremendo, as mãos indo ao peito. Meu netinho, depois de tantos anos. Os três se dirigiram à porta principal, onde um jovem de aproximadamente 20 anos esperava nervoso. Era alto, cabelos escuros, olhos inteligentes que lembravam muito a Aurora. Vestia roupas simples e carregava uma mochila nas costas. Vovô, vovó, ele disse com voz emocionada ao ver Joaquim e Aurora. André! A Aurora correu para abraçar o neto, chorando copiosamente. Meu menino, como você nos encontrou? Procurei por vocês durante 3 meses, ele explicou, abraçando também Joaquim. Quando soube que papai havia abandonado vocês, saí de casa para procurá-los. Visitei todos os abrigos, hospitais, igrejas. Dormi na rua várias noites procurando pistas. Saiu de casa? Joaquim perguntou preocupado. Sim. Não conseguia viver na mesma casa que um homem capaz de abandonar os próprios pais. Lucas observava a cena emocionado. Finalmente havia alguém da família que valorizava aqueles 2 idosos extraordinários. André, este é Lucas, Aurora apresentou. O anjo que nos acolheu quando não tínhamos para onde ir. O jovem se aproximou de Lucas com gratidão nos olhos. Senhor, não sei como agradecer por ter cuidado dos meus avós. Eles que cuidaram de mim a vida inteira, Lucas respondeu. André, Joaquim disse, como você saiu de casa? E sua mãe? O jovem baixou a cabeça constrangido. Mamãe não sabe que estou aqui. Papai proibiu qualquer contato com vocês. Disse que vocês eram pessoas problemáticas que só traziam vergonha para a família. E você acreditou? Aurora perguntou magoada. Nunca. Eu me lembro de vocês da minha infância. Lembro das histórias que contavam, dos hospitais que construíram, das crianças que ajudaram. Papai pode ter esquecido, mas eu nunca esqueci. André tirou da mochila um caderno velho e desgastado. Guardei tudo que vocês me davam. Desenhos, histórias, partituras que vovó escrevia. Aurora pegou o caderno com mãos trêmulas. Você guardou tudo isso? Guardei porque sabia que um dia ia encontrar vocês de novo. E porque queria preservar a memória das coisas importantes que vocês fizeram. André, Joaquim disse emocionado. Você cresceu e se tornou um homem de caráter. Aprendi com os melhores professores, o jovem respondeu. Mesmo à distância, vocês continuaram me ensinando sobre bondade e generosidade.
Mas como nos encontrou? Aurora perguntou. Ontem alguém me disse que tinham visto um casal de idosos sendo acolhido por um empresário neste bairro. Vim aqui na esperança. André, seus avós podem ficar aqui pelo tempo que quiserem. E você também, Lucas disse. Senhor Lucas, André disse hesitante. Preciso contar uma coisa importante sobre meu pai. O que sobre ele? Ele não parou por aqui. Está planejando algo contra vocês. O sangue de Lucas gelou. Que tipo de coisa? Ouvi ele conversando com outros advogados. Algo sobre conseguir uma ordem judicial para internar vocês, vovô e vovó, alegando que são incapazes de cuidar de si mesmos. Joaquim e Aurora se entreolharam apavorados. Mas não é só isso, André continuou. Descobri que vocês têm uma herança que papai quer controlar. Herança? Aurora perguntou confusa. Que herança? Não temos nada? Tem sim. O testamento do bisavô Benedito Santos, pai do vovô. Ele deixou 50 hectares de terras no centro comercial da cidade que hoje valem mais de 20 milhões de reais. Papai só pode ter acesso se provar que vocês são incapazes ou se conseguir a tutela de vocês. A revelação caiu como uma bomba sobre todos. Renato não queria apenas se livrar dos pais, queria roubar a herança deles. Por isso ele estava tão interessado em internar vocês. Lucas compreendeu. Para ter controle legal sobre os bens. Exato. E há mais uma coisa. André disse, tirando papéis da mochila. Encontrei estes documentos no escritório dele. Lucas pegou os papéis e, conforme lia, sua expressão se tornava cada vez mais sombria. Meu Deus, ele murmurou. Renato está planejando uma armação completa. O que diz aí? Joaquim perguntou apreensivo. Ele vai alegar que vocês estão sofrendo de problemas mentais relacionados à idade. Tem até médicos já subornados para dar laudos falsos. A maldade de Renato não tinha limites. Ele estava disposto a destruir a dignidade dos próprios pais para roubar o dinheiro deles. Não vamos deixar isso acontecer, Lucas disse determinado. Vou usar todos os meus recursos para proteger vocês. Mas, senhor Lucas, André disse preocupado. Meu pai tem conexões poderosas. Pode conseguir o que quer. Então vamos ter que ser mais espertos que ele. Há uma coisa que pode ajudar, Aurora disse hesitante. Minha condição médica. O que tem sua condição? Lucas perguntou preocupado. É uma condição grave do coração. O médico disse que são poucos meses se não conseguir o tratamento adequado. Aurora hesitou, trocando olhares com Joaquim. Por isso perdemos a casa. Gastamos todas as economias tentando pagar os medicamentos. A informação deixou todos em silêncio. A urgência da situação havia acabado de ficar muito mais real. E naquele momento, Lucas soube que a batalha apenas estava começando. A revelação sobre a herança havia mudado completamente o cenário. Lucas passou a noite analisando os documentos que André trouxe, descobrindo uma trama ainda mais suja do que imaginava. Renato não apenas queria se livrar dos pais, mas planejava uma farsa elaborada para roubar milhões que pertenciam a eles. Na manhã seguinte, Lucas chamou seu advogado particular, Dr. Augusto Lemes, um dos melhores criminalistas da cidade. Quando Augusto chegou à mansão e viu os documentos, ficou impressionado com a crueldade do esquema. Lucas, isso aqui é uma conspiração complexa, Augusto disse, folheando os papéis. Renato montou uma rede de pessoas dispostas a mentir sob juramento para conseguir o que quer. Podemos impedir? Lucas perguntou ansioso. Podemos, mas vai ser uma batalha difícil. Ele tem conexões no judiciário, médicos dispostos a falsificar laudos. Vamos precisar de provas sólidas. Joaquim, que ouvia tudo calado, finalmente falou. Doutor Augusto, existe algo que talvez ajude nossa causa. O que seria? O idoso foi até a mala de couro e tirou uma pasta amarelada que ninguém havia visto antes. Documentos que provam todas as doações que fizemos ao longo da vida. Cada escola, cada hospital, cada orfanato, tudo registrado em cartório. Augusto pegou os documentos e seus olhos se arregalaram. Meu Deus! Vocês doaram mais de 15 milhões de reais em projetos sociais ao longo de 40 anos. Nunca publicamos isso, Aurora confirmou. Não fazíamos caridade para aparecer. Isso muda tudo, Augusto exclamou. Pessoas com problemas mentais não conseguiriam administrar doações desta magnitude com tanta precisão. Tem mais.
Joaquim continuou tirando outro envelope. Cartas de agradecimento de prefeitos, governadores, até do presidente da República, reconhecendo nosso trabalho social. André se aproximou emocionado. Vovô, eu nunca soube que vocês foram tão importantes. Nunca quisemos ser importantes. Joaquim disse humildemente. Quisemos ser úteis. Augusto estava fascinado pelos documentos. Senhores, vocês têm aqui o histórico de uma vida dedicada ao próximo. Isso destrói completamente qualquer alegação de incapacidade mental. Mas Renato tem médicos subornados, Lucas lembrou preocupado. E nós temos algo melhor, a verdade. Vou conseguir médicos idôneos para fazer uma avaliação real da capacidade mental dos senhores Joaquim e Aurora. Nesse momento, Zuleide apareceu com expressão alarmada. Senhor Lucas, tem movimentação estranha na rua. Carros estacionados há horas observando a casa. Todos correram até a janela. Do lado de fora, 3 carros discretos estavam posicionados estrategicamente, com pessoas dentro observando a mansão. Renato está nos vigiando, André disse assustado. Deve estar planejando alguma coisa. Que tipo de coisa? Aurora perguntou com voz trêmula. Talvez uma abordagem forçada, Augusto sugeriu. Se conseguir um mandado judicial emergencial alegando risco iminente, pode tentar internar vocês à força. Lucas sentiu o sangue ferver. Não vão chegar nem perto deles. Calma, Lucas, Augusto pediu. Vamos usar a inteligência. Preciso que vocês saiam da cidade por alguns dias enquanto organizo nossa defesa. Sair para onde? Joaquim perguntou. Tenho uma casa de campo numa cidade vizinha. Vocês ficariam seguros lá enquanto preparo os documentos necessários. E se Renato descobrir onde estamos? Aurora se preocupou. Ele não vai descobrir. Apenas pessoas da minha confiança sabem desse local. André se aproximou dos avós. Eu vou com vocês. Não vou deixá-los sozinhos neste momento. Meu netinho, Aurora disse emocionada, abraçando o jovem. Você tem a coragem que seu pai perdeu pelo caminho. Aprendi coragem com vocês, André respondeu. Mesmo quando o papai tentou me afastar, as lições que vocês me ensinaram permaneceram aqui, disse tocando o peito. Augusto começou a organizar a saída estratégica. Vamos fazer assim. Zuleide vai sair normalmente para fazer compras, chamando a atenção dos vigias. Enquanto isso, vocês saem pela garagem dos fundos no meu carro. E eu? Lucas perguntou. Você fica aqui. Se Renato vier com um mandado, precisa de alguém para recebê-lo e ganhar tempo. 1 hora depois, o plano foi executado perfeitamente. Joaquim, Aurora e André conseguiram sair sem ser detectados, enquanto Lucas permaneceu na mansão, aguardando o próximo movimento de Renato. A espera não durou muito. No final da tarde, uma comitiva chegou à porta. Renato, 2 oficiais de justiça, um médico desconhecido e Beatriz, que parecia extremamente constrangida com a situação. Onde estão meus pais? Renato perguntou agressivamente quando Lucas abriu a porta. Em lugar seguro, longe de filhos que só querem prejudicá-los. Tenho aqui um mandado judicial para avaliação médica urgente, um dos oficiais disse, mostrando os papéis. Alegação de risco à integridade física dos idosos. Que risco? Lucas perguntou, pegando o documento. Segundo o requerente, os idosos apresentam sinais de confusão mental e podem se colocar em perigo, o médico explicou mecanicamente. Isso é mentira e vocês sabem, Lucas acusou, olhando diretamente para Renato. É verdade, Renato mentiu descaradamente. Meus pais estão doentes, precisam de cuidados especializados. Cuidados especializados ou você precisa do controle legal sobre eles? Renato ficou vermelho. Do que está falando? Estou falando da herança do seu bisavô, das terras que valem 20 milhões e que você só pode acessar se conseguir a tutela dos seus pais. O silêncio que se seguiu foi revelador. Renato não esperava que Lucas soubesse sobre a herança. Não sei do que está falando. Ele tentou disfarçar. Sei de tudo, Renato. Sei sobre os médicos subornados, sobre os laudos falsos que encomendou, sobre todo o esquema para roubar o dinheiro dos seus pais. Beatriz, que havia ficado quieta até então, finalmente explodiu. Renato, não posso mais fingir que não sei o que está acontecendo. Beatriz, cale a boca, ele gritou. Não vou calar.
Seus pais são pessoas maravilhosas e você está tentando destruí-los por dinheiro. Você não entende nada da situação. Entendo sim. Entendo que você está fazendo algo horrível e eu não vou ser cúmplice. A discussão entre Renato e Beatriz revelou ainda mais o caráter dele. Os oficiais de justiça começaram a se sentir desconfortáveis com a situação. Senhor Renato, um deles disse, se há irregularidades neste processo, precisamos reavaliá-lo. Não há irregularidades, Renato insistiu desesperado. Ah, sim, Lucas disse, tirando cópias dos documentos que André havia trazido. Aqui estão as provas da conspiração que ele montou. O oficial pegou os papéis e, conforme lia, sua expressão mudava. Senhor Renato, estes documentos sugerem fraude processual. Isso é mentira. Uma armação. Uma armação? Beatriz riu amargamente. Renato, você está chamando seu próprio filho de mentiroso. André. Renato ficou pálido. O que André tem a ver com isso? Foi ele que trouxe estes documentos, Lucas explicou. Seu próprio filho não consegue mais conviver com suas atitudes. Onde está André? Renato perguntou desesperado. Com os avós dele, onde sempre deveria estar. Renato pareceu desmoronar. A traição do próprio filho havia destruído todos os seus planos. Senhor, o oficial se dirigiu a Lucas. Vamos precisar suspender este mandado até que haja investigação sobre estas alegações. Vocês não podem fazer isso, Renato gritou. Podemos e vamos, o oficial respondeu firmemente. Fraude processual é crime grave. O médico que acompanhava Renato tentou se afastar discretamente, mas Lucas o interceptou. Doutor, o senhor não vai a lugar nenhum. Sua participação neste esquema também será investigada. Eu não sabia de nada. O médico gaguejou. Não sabia que ia falsificar laudos médicos? Não sabia que ia destruir a vida de 2 idosos inocentes? Beatriz se aproximou de Lucas. Senhor, posso falar com meus sogros? Quero pedir perdão por tudo que Renato fez. Claro. Eles vão gostar de saber que pelo menos você manteve o coração no lugar certo. Renato estava completamente derrotado. Seus planos haviam desmoronado. A esposa o havia abandonado. O filho estava contra ele e agora enfrentava investigação por fraude. Renato, Lucas disse, ainda há tempo de fazer a coisa certa. Seus pais ainda o amam, apesar de tudo. É tarde demais, Renato murmurou. Nunca é tarde para um filho pedir perdão aos pais. Mas Renato já havia saído, fugindo da própria consciência e das consequências dos seus atos. Quando a comitiva se foi, Lucas ligou para Augusto com as boas notícias. A investigação sobre a fraude protegeria Joaquim e Aurora, e em breve eles poderiam voltar para casa. Dias depois, Joaquim, Aurora e André retornaram à mansão, com a sensação de que finalmente poderiam viver em paz. Mas a tranquilidade durou pouco. Dr. Augusto chegou numa manhã com expressão sombria e uma pasta cheia de documentos. Lucas, temos problemas, ele anunciou, espalhando papéis sobre a mesa da sala. Renato não desistiu. Ele conseguiu apoio de pessoas muito influentes. Como assim? Lucas perguntou, sentindo um frio na barriga. Descobri que a herança que está em jogo é maior do que imaginávamos. As terras que pertenciam ao bisavô de Renato hoje valem mais de 20 milhões de reais. Há empresários poderosos interessados em comprá-las. Aurora ficou pálida. 20 milhões? Não fazia ideia que era tanto dinheiro. Renato se associou a esses empresários. Dr. Augusto continuou. Eles estão financiando uma batalha judicial pesada. Trouxeram advogados de outros estados, médicos com credenciais impecáveis, até mesmo um psiquiatra famoso disposto a atestar que vocês têm demência precoce. Mas isso é mentira, André explodiu. Meus avós estão perfeitamente lúcidos. Sabemos disso, mas eles vão usar a idade avançada dos seus avós, o fato de terem perdido a casa, a situação de vulnerabilidade. Vão construir um caso convincente. Joaquim se levantou devagar, caminhando até a janela. Augusto, há algo que nunca contei para ninguém, nem mesmo para Aurora. Todos se voltaram para ele surpresos. Joaquim, Aurora chamou preocupada. Que segredo é esse? O idoso respirou fundo antes de responder. Aquelas terras não eram do meu avô. Eram da minha avó, Dona Benedita. Ela deixou um testamento secreto que Renato nunca soube que existia. Como assim?
Dr. Augusto perguntou intrigado. Minha avó desconfiava que os homens da família só se interessavam por dinheiro, então ela fez 2 versões do testamento. Uma oficial que todos conhecem, deixando tudo para os homens da família, e outra secreta, deixando tudo para quem realmente cuidasse dos necessitados. O silêncio na sala foi absoluto. Onde está esse testamento secreto? Dr. Augusto perguntou ansioso. Joaquim sorriu tristemente. Durante todos esses anos cuidando de crianças, construindo hospitais e escolas, pensei que nunca seria necessário usar. Mas está guardado no banco, numa caixa de segurança que só eu posso abrir. Papai! Aurora disse emocionada. Isso significa que Renato está brigando por algo que nunca foi dele, Joaquim completou. As terras pertencem a quem dedicou a vida ajudando outros. E segundo o testamento da vovó Benedita, essa pessoa sou eu. Lucas sentiu uma mistura de alívio e preocupação. Mas se Renato descobrir sobre esse testamento, ele vai fazer de tudo para nos impedir de acessá-lo. Precisamos ir ao banco hoje mesmo, Dr. Augusto completou. Não vai ser fácil, André alertou. Papai está com gente vigiando todos os nossos movimentos. Se sairmos daqui, ele vai saber. Nesse momento, Zuleide entrou na sala com o telefone na mão. Senhor Lucas, tenho uma ligação para o senhor. Diz que é urgente. Lucas atendeu e sua expressão mudou completamente conforme ouvia. Entendo. Obrigado por avisar. Quem era? Dr. Augusto perguntou. Meu contato no banco. Renato esteve lá hoje cedo com uma ordem judicial temporária, tentando acessar a caixa de segurança do Joaquim. Conseguiu? Não, porque a ordem estava mal formulada. Mas ele vai voltar com documentos mais específicos. Joaquim se aproximou de Aurora e segurou suas mãos. Minha querida, chegou a hora de contar toda a verdade. Que verdade, vovô? André perguntou confuso. Aurora olhou para o marido com lágrimas nos olhos. André, minha condição médica não é apenas grave. É terminal. O jovem ficou sem reação. Lucas sentiu o mundo desabar. Terminal? Ele repetiu incrédulo. Os médicos me deram poucos meses. Aurora explicou com voz serena. Por isso perdemos a casa. Gastamos tudo tentando tratamentos experimentais. Vovó. André começou a chorar. Por isso Renato estava com tanta pressa para nos internar. Joaquim disse amargamente. Ele sabe que a Aurora não tem muito tempo. Se conseguir provar que somos incapazes antes dela partir, fica com tudo. A maldade de Renato era ainda mais profunda do que imaginavam. Ele estava contando com a morte da própria mãe para herdar o dinheiro. Não vamos deixar isso acontecer, Lucas disse determinado. Vamos ao banco agora. É arriscado, Dr. Augusto alertou. Mais arriscado é deixar Renato vencer, Lucas respondeu. 1 hora depois, um plano estava traçado. Dr. Augusto iria até o banco com Joaquim, enquanto Lucas ficaria com Aurora e André para distrair qualquer vigilância. Zuleide ajudaria, criando uma situação que chamasse atenção para a casa. O plano funcionou perfeitamente até Dr. Augusto ligar do banco com notícias devastadoras. Lucas, chegamos tarde. Renato esteve aqui com uma ordem judicial nova. Conseguiu acesso à caixa de segurança. Como? Sem a presença do Joaquim? Ele alegou urgência médica. Disse que Joaquim estava internado com demência aguda e que precisava dos documentos para tratamento. Mas Joaquim está aqui comigo. Sabemos disso. Mas ele apresentou documentos médicos falsos muito convincentes. O gerente do banco foi obrigado a abrir a caixa. Joaquim pegou o telefone das mãos de Lucas. Augusto, o testamento estava lá? Estava. Renato levou tudo. O desespero tomou conta de todos. Sem o testamento secreto, Renato poderia reivindicar a herança livremente. Esperem, Aurora disse de repente. Joaquim, você se lembra da fotocópia que tiramos do testamento há 20 anos? Fotocópia? Joaquim arregalou os olhos. Aquela que guardamos na mala? Todos correram até o quarto, onde a mala de couro estava guardada. Com mãos trêmulas, Aurora procurou entre os papéis antigos até encontrar uma pasta plastificada. Aqui está, ela gritou. A cópia do testamento secreto da vovó Benedita. Doutor. Augusto voltou correndo do banco e quando viu o documento, seus olhos brilharam. Isso muda tudo. Mesmo que Renato tenha o original, temos como provar que existe outro testamento.
Mas ele vai dizer que é falsificação, André alertou. Não vai poder. Esse documento tem reconhecimento de firma em cartório de 30 anos atrás. Renato nem havia nascido quando foi feito. Naquele momento, carros pararam em frente à mansão. Renato havia chegado com uma comitiva ainda maior. Mais advogados, oficiais de justiça e, desta vez, até mesmo uma ambulância. Eles vieram para levar os avós à força, André disse apavorado. Não vão levar ninguém, Lucas respondeu, guardando a cópia do testamento no bolso. A batalha final estava prestes a começar. Renato entrou pela porta principal sem pedir licença, acompanhado de 6 pessoas. Seu rosto estava transfigurado pela ganância. A ambulância estacionada do lado de fora parecia uma ameaça silenciosa de que ele não estava ali para conversar. Pai, mãe, ele disse friamente. Vim buscar vocês. Tenho documentos comprovando que precisam de internação imediata. Não vamos a lugar nenhum, Aurora respondeu com dignidade, mesmo sabendo que seus dias estavam contados. Não é mais escolha de vocês. O juiz determinou internação compulsória baseada em laudos médicos irrefutáveis. Laudos falsos, Dr. Augusto interveio, mostrando documentos. Temos provas de que os médicos que assinaram esses laudos nunca examinaram meus clientes. Renato ficou nervoso. Isso é mentira. É verdade. E temos mais uma surpresa para você, Lucas disse, tirando a cópia do testamento do bolso. Conhece este documento? Renato olhou o papel e empalideceu. De onde tiraram isso? Da mesma mala que você desprezou. O testamento secreto da sua bisavó, deixando tudo para quem realmente ajudasse os necessitados. Isso é falsificação, Renato gritou desesperado. Com um reconhecimento de firma de 30 anos atrás? Dr. Augusto sorriu. Renato, você perdeu. As terras nunca foram suas. Impossível. Renato explodiu, perdendo completamente a compostura. Nesse momento, Beatriz entrou na casa. Não vinha com Renato, mas sozinha, carregando uma mala. Renato, ela disse com voz firme. Vim buscar André. Ele vai morar comigo. Você está louca? Renato explodiu. André é meu filho. André é um jovem que tem vergonha do próprio pai. E eu também tenho. Beatriz? Não. Renato implorou, percebendo que estava perdendo tudo. Acabou, Renato. Entrei com pedido de divórcio hoje de manhã e vou testemunhar contra você em todos os processos. A revelação foi o golpe final. Renato havia perdido o filho, a esposa, a herança, e agora enfrentaria a investigação criminal. Os oficiais de justiça, vendo a situação, se aproximaram de Renato. Senhor, precisamos levá-lo para depor sobre as acusações de fraude processual. Não! Renato gritou. Vocês não entendem? Eu preciso desse dinheiro. Para quê? Joaquim perguntou com tristeza. Para comprar o que você não tem? Respeito, admiração, sucesso, Renato respondeu desesperado. Meu filho, Aurora disse com voz embargada. Essas coisas não se compram, se conquistam. Igual vocês conquistaram? Renato riu amargamente. Ajudando todo mundo e terminando na rua? Terminamos com o amor da família, Aurora respondeu. Com o respeito de quem realmente importa. Você tem isso? Renato olhou ao redor. Ninguém estava do lado dele. Nem a esposa, nem o filho, nem os advogados que haviam sido pagos para mentir. Renato, Joaquim disse suavemente. Ainda há tempo. Você ainda pode escolher ser diferente. Mas Renato já estava sendo levado pelos oficiais, gritando ameaças vazias que ninguém mais levava a sério. Quando a casa voltou ao silêncio, André abraçou os avós chorando. Vovô, vovó, me perdoem por ter um pai assim. Filho, Aurora disse, acariciando o cabelo do neto. Você não é responsável pelas escolhas do seu pai. Você é responsável apenas pelas suas próprias escolhas. Beatriz se aproximou constrangida. Sogros, me perdoem por tudo. Deveria ter agido antes. Beatriz, Joaquim disse sorrindo. Coragem não é não ter medo. É fazer a coisa certa mesmo com medo. Semanas se passaram. Com o testamento secreto validado e Renato enfrentando o processo por fraude, as terras milionárias agora pertenciam oficialmente a Joaquim. Mas o que ele fez com elas surpreendeu até mesmo Lucas. Aurora, Joaquim disse numa manhã ensolarada. Chegou a hora de realizar nosso último grande projeto.
Aurora, que agora recebia tratamento médico particular custeado por Lucas, sorriu com aquela serenidade de quem havia encontrado paz interior. Já decidiram o que fazer com as terras? Lucas perguntou. Decidimos, Joaquim confirmou, espalhando plantas arquitetônicas sobre a mesa. Vamos construir a maior vila assistencial do país. Casas para famílias carentes, escola, hospital, centro cultural. André, que agora estudava arquitetura inspirado pelo trabalho do avô, se aproximou animado. Vovô, vai ser incrível. Vamos chamar de Vila Aurora em homenagem à vovó. Aurora começou a chorar, mas eram lágrimas de alegria. Vila Aurora, que nome lindo! Vai abrigar 500 famílias? Joaquim explicou emocionado. Cada casa terá o nome de uma criança que ajudamos ao longo da vida. Zuleide entrou na sala carregando uma bandeja com café, agora completamente integrada àquela família não convencional. Senhor Lucas, tem visita na porta. Uma senhora com uma criança no colo. Diz que precisa falar com o senhor Joaquim urgentemente. Todos se entreolharam intrigados. Joaquim foi até a porta e encontrou uma mulher jovem segurando um bebê, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Senhor Joaquim? Ela perguntou emocionada. Eu sou Manuela Santos. O senhor salvou minha vida há 15 anos. Joaquim a observou por alguns instantes até a memória despertar. Manuela, a menina do orfanato São Francisco. Meu Deus, como você cresceu. O senhor se lembra de mim? Como poderia esquecer? Você era aquela criança tímida que adorava desenhar. Manuela desabou a chorar nos braços de Joaquim. Vim agradecer por tudo que fizeram por mim, por me darem uma chance quando ninguém mais acreditava. Como você nos encontrou? Vi uma reportagem na televisão sobre a vila que vocês vão construir. Não consegui acreditar que eram os mesmos tios Joaquim e tia Aurora que me criaram. A Aurora se aproximou e também reconheceu a menina. Manuela, minha pequena artista, olha como você está linda. Tia Aurora, este é meu filho, Gabriel. Manuela disse, mostrando o bebê. Quis que vocês conhecessem o neto que ganharam. A emoção tomou conta de todos. Aquela criança que eles haviam acolhido cresceu, constituiu família e agora queria compartilhar sua alegria com quem a ajudou. Manuela, Joaquim disse curioso. O que você faz da vida? Sou médica pediatra, ela respondeu orgulhosa. Trabalho num hospital público salvando crianças carentes, igual vocês me ensinaram. Lucas se aproximou emocionado. Ver o resultado prático do trabalho de Joaquim e Aurora era inspirador. Doutora Manuela, ele disse respeitosamente, gostaria de fazer uma proposta. Que tal ser a diretora médica do hospital da Vila Aurora? Manuela ficou sem palavras. Vocês me ofereceriam isso? Oferecemos porque sabemos que você faria o trabalho com amor, Aurora disse. Igual nós sempre fizemos. Aceito, Manuela exclamou. Seria uma honra continuar o legado de vocês. Naquele momento, outro carro parou em frente à casa. Para surpresa de todos, Beatriz desceu acompanhada de um homem desconhecido. Beatriz! André correu para abraçar a mãe. Que bom que veio. André, sogros! Ela cumprimentou respeitosamente. Gostaria de apresentar alguém. Este é Dr. Felipe, meu noivo. Joaquim e Aurora sorriram acolhedores. Seja bem-vindo à família, Dr. Felipe. Na verdade, Beatriz disse hesitante, vim trazer uma notícia sobre Renato. O clima ficou tenso. O que aconteceu? André perguntou preocupado. Ele está na prisão. Foi condenado por fraude, mas enviou uma carta pedindo para vocês visitá-lo. Aurora pegou a carta com mãos trêmulas e leu em silêncio, enquanto todos aguardavam ansiosos. O que ele diz? Joaquim perguntou suavemente. Que quer pedir perdão. Aurora respondeu emocionada. Que finalmente entendeu o valor do que construímos, que está com vergonha de tudo que fez. Vão visitá-lo? Beatriz perguntou. Joaquim e Aurora se entreolharam com aquela comunicação silenciosa de décadas de casamento. Vamos, Joaquim disse. Ele continua sendo nosso filho. Mesmo depois de tudo? Principalmente depois de tudo. Aurora completou. Perdão não é para quem merece, é para quem precisa. A sabedoria daquelas palavras ecoou pela sala como uma lição de vida profunda. Dias depois, Joaquim, Aurora, André e Lucas visitaram Renato na prisão.
O homem que os recebeu era completamente diferente do advogado arrogante de meses atrás. Renato estava magro, cabelos grisalhos, com olhos que refletiam arrependimento genuíno. Pai, mãe, ele disse com voz embargada. Não sei nem como começar a pedir perdão. Comece do coração, Aurora disse suavemente. Eu estava tão obcecado com dinheiro, com status, com aprovação alheia, que perdi de vista o que realmente importa. Renato chorou. Perdi vocês, perdi minha família, perdi a mim mesmo. Renato, Joaquim disse, você não nos perdeu. Nós sempre estivemos aqui. Mas como podem me perdoar depois de tudo que fiz? Porque você é nosso filho, Aurora respondeu. E amor de pai e mãe não tem condições. Não mereço esse perdão. Ninguém merece perdão, filho. Perdão é um presente que se dá porque se ama. Renato desabou completamente. Eu quero mudar. Quero ser diferente. Quero ser o filho que vocês merecem. Você já está sendo, André disse, abraçando o pai pela primeira vez em anos. Reconhecer os erros é o primeiro passo para consertá-los. Lucas observava aquela cena de reconciliação com o coração apertado. Família era realmente sobre perdão, segundas chances, amor incondicional. Renato, ele disse, quando sair daqui, tem um lugar esperando por você na Vila Aurora. Temos muito trabalho social para fazer. Vocês me dariam essa oportunidade? Todo mundo merece uma segunda chance, Joaquim respondeu. Principalmente família. Aí, naquele momento, numa cela fria de prisão, uma família foi reconstruída sobre o alicerce mais forte que existe, o perdão verdadeiro. 1 ano depois, a Vila Aurora estava pronta. 500 casas coloridas abrigavam famílias que saíram da pobreza. O hospital, dirigido por Manuela, já havia salvado centenas de crianças. A escola funcionava em período integral. O Centro Cultural promovia atividades para todas as idades. Na inauguração oficial, milhares de pessoas compareceram. Prefeitos, governadores, empresários, mas principalmente as famílias beneficiadas e todas as crianças que Joaquim e Aurora haviam ajudado ao longo da vida. Pessoal, Joaquim falou ao microfone com voz emocionada. Esta vila não é nossa conquista. É de todos vocês que acreditaram que podíamos construir um mundo melhor. A Vila Aurora, Aurora completou, sua voz ainda frágil, mas cheia de determinação. Representa tudo o que aprendemos. Que felicidade verdadeira vem de ajudar outros. Que família se constrói com amor, não com sangue. E que nunca é tarde para recomeçar. Renato, que havia sido solto e agora coordenava os projetos sociais da vila, se aproximou do microfone. O tempo na prisão havia transformado completamente aquele homem. Suas feições eram mais suaves, seus olhos brilhavam com propósito genuíno. Pai, mãe, ele disse publicamente, a voz embargada. Passei a vida inteira procurando sucesso nos lugares errados. Hoje entendo que vocês sempre foram os mais ricos da família. Ricos em amor, em propósito, em legado verdadeiro. A multidão aplaudiu emocionada. André estava chorando. Beatriz e Dr. Felipe sorriam orgulhosos. Manuela segurava o pequeno Gabriel, agora com mais de 1 ano. Zuleide limpava os olhos discretamente, emocionada por fazer parte daquela família extraordinária. Lucas subiu ao palco pela última vez naquele dia especial. Joaquim e Aurora me salvaram quando eu era criança. Me salvaram novamente quando eu era um adulto perdido. Hoje, através da Vila Aurora, eles continuarão salvando vidas por gerações. Mas nossa maior vitória, ele continuou, olhando diretamente para o casal de idosos, não é esta vila. É ter provado que família verdadeira é quem escolhemos amar, quem escolhemos proteger, quem escolhemos perdoar. Quando o evento terminou, Joaquim e Aurora caminharam de mãos dadas pelas ruas da vila que havia se tornado realidade. Crianças brincavam nos jardins, famílias conversavam nas varandas, idosos descansavam nas praças arborizadas. Conseguimos, meu amor, Joaquim disse para Aurora. Cumprimos nossa missão. Não, ela corrigiu, sorrindo mesmo com a respiração mais difícil. Nossa missão continua, através de todas essas pessoas que aprenderam a ajudar outras. Dr. Felipe se aproximou discretamente. Nos últimos meses, ele havia se tornado não apenas o noivo de Beatriz, mas também o médico pessoal de Aurora.
Seu rosto mostrava a preocupação profissional misturada com o carinho familiar. Dona Aurora, como está se sentindo? Cansada, doutor, mas feliz, muito feliz. Felipe trocou um olhar significativo com Joaquim. Ambos sabiam que o tempo estava se esgotando, mas Aurora havia insistido em estar presente na inauguração, custasse o que custasse. Vovó, André se aproximou, carregando uma cadeira dobrável. Quer descansar um pouco? Obrigada, meu netinho, ela disse, sentando-se devagar. Você cresceu tanto. Se tornou um homem tão bom. Aprendi com os melhores professores. André respondeu, beijando a testa da avó. Manuela chegou correndo, ainda vestindo o jaleco do hospital. Tia Aurora, acabamos de receber a 10ª criança este mês. Uma menina de 5 anos com o mesmo problema cardíaco que o senhor tratou no Gabriel. Ela vai ficar bem. Aurora sorriu com lágrimas nos olhos. Cada criança salva é uma vitória, Manuela. Você está honrando tudo que construímos. Estou tentando, tia. Todos os dias penso no que vocês me ensinaram. Zuleide se aproximou com uma xícara de chá morno. Dona Aurora, trouxe seu chá, do jeito que a senhora gosta. Zuleide, você se tornou muito mais que uma governanta. Você se tornou família. A senhora também, Dona Aurora. A senhora me ensinou que família não é quem nasce junto, é quem cresce junto. Lucas observava tudo de longe, o coração apertado pela emoção. Aquela cena resumia tudo o que havia aprendido no último ano. Família verdadeira não tinha a ver com DNA, mas com escolhas diárias de amor, cuidado e perdão. Beatriz chegou acompanhada de Dr. Felipe, trazendo um álbum de fotos. Sogros, montei isto para vocês, ela disse, mostrando centenas de fotos da construção da vila, das famílias se mudando, das crianças brincando. É a história visual do milagre que vocês criaram. Joaquim folheou o álbum com cuidado, cada página contando uma história de transformação. Beatriz, muito obrigado. Você se tornou a filha que sempre sonhamos ter. E vocês se tornaram os pais que eu sempre quis, ela respondeu emocionada. Renato se aproximou hesitante. Mesmo após um ano de reconciliação, ainda havia momentos em que a vergonha do passado pesava sobre ele. Pai, posso sentar com vocês? Claro, filho, Joaquim disse, fazendo espaço no banco. Hoje, coordenando os projetos, uma senhora veio me agradecer. Disse que vocês salvaram o neto dela há 20 anos num dos orfanatos. Ela chorava tanto. E como você se sentiu? Aurora perguntou suavemente. Orgulhoso. Pela primeira vez na vida, me senti verdadeiramente orgulhoso de ser filho de vocês. Sempre fomos orgulhosos de você, Renato, Joaquim disse, mesmo quando você não conseguia ver seu próprio valor. Pai, eu quero contar uma coisa, Renato disse, respirando fundo. Ontem, uma empresa ofereceu 5 milhões pela área onde está o centro cultural. Recusei na hora. Aurora segurou a mão do filho. Você aprendeu que existem coisas que não têm preço. Aprendi que vocês estavam certos o tempo todo. O dinheiro acaba, mas o bem que fazemos permanece para sempre. André se juntou ao grupo, trazendo Gabriel no colo. Gabriel deu os primeiros passos hoje. Ele anunciou orgulhoso. Ele caminhou direto para a foto dos bisavós. Aurora estendeu os braços e André colocou Gabriel em seu colo. O menino sorriu e balbuciou algo ininteligível, mas que soou como música para o coração da bisavó. Meu pequeno, ela sussurrou, beijando a testa do bebê. Você vai crescer num mundo melhor. Um mundo onde aprendeu que amor é a única riqueza que importa. Manuela se aproximou novamente, desta vez com expressão preocupada. Tia Aurora, a senhora está muito pálida. Acho melhor irmos para casa. Ainda não, querida. Quero ver o pôr do sol da nossa vila. O céu começou a se tingir de dourado enquanto o sol descia no horizonte. As luzes da Vila Aurora começaram a se acender uma a uma, como estrelas terrestres iluminando sonhos realizados. Sabe o que mais me orgulha? Joaquim disse, olhando à vista. O que, meu amor? Que quando partirmos deste mundo, vamos deixar ele melhor do que encontramos. E vamos partir sabendo que fomos amados de verdade. Aurora completou, sua voz ficando mais fraca. Lucas se aproximou do grupo, percebendo que aquele era um momento especial. Aurora, Joaquim,
Quero que saibam que vocês mudaram não apenas minha vida, mas a vida de todos aqui. Vocês me ensinaram que sucesso verdadeiro não se mede em dinheiro, mas em vidas transformadas. Lucas, Aurora disse, estendendo a mão para ele. Você foi o filho que nunca tivemos. Obrigada por nos dar uma família quando mais precisávamos. Dr. Felipe se aproximou discretamente de Joaquim. Senhor Joaquim, acho melhor levarmos Dona Aurora para casa. Ela precisa de descanso. Joaquim assentiu, sabendo que o médico estava certo. Aurora estava ficando cada vez mais frágil, mas irradiava uma paz que comovia a todos. Pessoal, Aurora disse, tentando se levantar. Chegou a hora de ir para casa. Nossa casa, Lucas corrigiu. Nossa família. Enquanto caminhavam lentamente de volta para a mansão, Aurora parou uma última vez para olhar a Vila Aurora iluminada na noite. Joaquim, você se lembra daquela noite na chuva quando Lucas nos encontrou? Como poderia esquecer? Eu sabia que alguma coisa especial ia acontecer. Senti que não era coincidência. Não era. Joaquim concordou. Era o destino nos devolvendo todo o amor que plantamos ao longo da vida. 2 semanas depois, Aurora partiu durante o sono, serena como havia vivido. Toda a cidade compareceu ao velório. Milhares de pessoas que ela havia tocado de alguma forma. Crianças, famílias, médicos, professores, empresários. Joaquim, apoiado por Lucas, André e Renato, falou no funeral. A Aurora sempre dizia que não morremos quando o coração para de bater. Morremos quando as pessoas param de se lembrar de nós. A Aurora será imortal porque cada criança salva, cada família acolhida, cada sorriso despertado carrega um pedaço dela. A Vila Aurora criou uma praça em homenagem à Aurora, com um banco onde estava gravado: aqui descansa quem ensinou que amar é a única herança que vale a pena deixar. Joaquim continuou morando com Lucas, agora cercado por uma família que escolheu amar. Renato visitava todos os dias, trabalhando incansavelmente nos projetos sociais. André se formou em arquitetura e projetou novas expansões para a vila. Manuela salvava vidas diariamente no hospital. Beatriz e Dr. Felipe se casaram e adotaram uma criança da vila. Zuleide se tornou a avó carinhosa que Gabriel nunca teve, contando histórias sobre a bisavó Aurora que ele não chegou a conhecer direito, mas cujo amor permanecia vivo em cada canto daquela casa. E Lucas finalmente entendeu que havia encontrado o que procurou a vida inteira. Uma família verdadeira, construída sobre o alicerce mais forte que existe, o amor incondicional e o perdão sem limites. Na Vila Aurora, uma placa na entrada resumia tudo que Joaquim e Aurora representavam. Aqui vivem pessoas que aprenderam que riqueza verdadeira não está no que acumulamos, mas no que doamos. Que família não é quem nasce conosco, mas quem escolhe ficar. E que o amor plantado em vida floresce para sempre. E assim, numa noite chuvosa que parecia repetir aquele primeiro encontro, Lucas caminhava pelas ruas da Vila Aurora, observando as luzes acesas nas casas, sabendo que em cada uma delas havia uma família que existia, porque 2 idosos extraordinários um dia decidiram que amar era mais importante que possuir. O legado de Joaquim e Aurora não estava nas terras que valiam milhões, mas nos corações que transformaram. E esse legado, esse amor, seria eterno. Fim da história.